Audiobook Efeito Lua de Mel, Bruce H. Lipton. Capítulo 3. Poções de Amor. Toma este jarro e marque bem minhas palavras. Esconde-o bem para que fique longe de olhos ou lábios cobiçosos. Quando chegar a noite de núpcias, no momento em que o casal for deixado a sós, ofereça um cálice deste vinho ao rei Marque e a Isolda, sua rainha. Mas tenha muito cuidado, minha querida. Somente eles deverão beber deste preparado, pois aí está o poder. Os dois que tomarem juntos esta bebida amarão um ao outro com todas as suas forças, e só terão olhos um para o outro eternamente na vida e na morte. O romance de Tristão e Isolda, de autoria de Joseph Badger. Todos que conhecem a história trágica de amor e adultério da princesa irlandesa Iseult, mais conhecida como Isolda, e Tristão, o guerreiro de uma província inglesa, sabem que o vinho com essências de flores e ervas, preparado para o tio do guerreiro, mas ingerido acidentalmente por ele e pela princesa, funcionou muito bem. Popularizada pelos poetas franceses da Idade Média, a história da paixão de Tristão e Isolda, oriunda de uma poção afrodisíaca, é apenas um exemplo da fama dessas poções ao longo da história. O teólogo e ocultista Albertus Magnus descreveu em seus textos uma mistura preparada com o cérebro de uma perdiz reduzido a pó e misturado a vinho tinto. Galeno, o médico da corte do imperador Marco Aurélio, no século II, recomendava que se tomasse antes de dormir uma taça de mel puro com amêndoas e 100 grãos de pinho. Henrique VI recomendava vinho Armagnac do sudoeste da França. Cleópatra não deixava de tomar sua mistura de pérolas dissolvidas em vinagre. E o Jardim Perfumado, um manual de técnicas eróticas árabes escrito no século XVI pelo Sheikh Al-Nefavisi, continha uma receita de ervilhas frescas fervidas com cebola e temperadas com canela, gengibre e sementes de cardamomo bem trituradas. Outra receita árabe é uma mistura da raiz indiana galanga misturada com cubeba, pequenos grãos parecidos com os de pimenta oriundos de Java, timelaia, hirsuta, cárdamomo, noz moscada, gillyflower, um tipo de cravo, cardo indiano, semente de louro, cravo da Índia e pimenta persa dissolvidos em um caldo de pombo ou galinha da Angola, ingerida 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, precedida e seguida de ingestão de água. E a menos apetitosa de todas é uma receita recitada pelo poeta romano Propertius, que incluía ossos de cobra, um sapo e penas de coruja. Sob o ponto de vista da bioquímica, o amor também é composto de poções. Porém, sem querer desrespeitar a lenda de Tristão e Isolda ou as demais poções desse tipo criadas ao longo da história da humanidade, as que irei mencionar aqui são infinitamente mais sofisticadas. Trata-se de coquetéis neuroquímicos e hormonais primorosamente calibrados, que percorrem todo o seu corpo cada vez que você se apaixona ou se desencanta por alguém. Sim, o que estou dizendo é que, em certa medida, o efeito lua de mel é uma substância que causa dependência química, e esse é o motivo pelo qual nos sentimos tão mal quando ele acaba. Basta o objeto de nosso grande amor nos abandonar enquanto ainda estamos bioquimicamente embriagados. O resultado é como aquele que descrevi anteriormente, em que me encontrava arrasado, sentado em uma cadeira naquela casa vazia, sofrendo por meu amor perdido. Neste capítulo vou falar sobre os hormônios e elementos químicos que explicam a ansiedade, a perda de apetite e a euforia que caracterizam o amor humano. Essas poções químicas de amor nos induzem a buscar parceiros sexuais,
nos fixar em alguém específico e estabelecer com a pessoa uma relação que dure tempo suficiente para que os recém-nascidos mais indefesos do mundo animal completem minimamente os primeiros anos de vida. Claro, nem sempre é assim. Estamos falando de seres humanos apaixonados, não de equações científicas, como diria Puck. A criatura mágica do conto de Shakespeare, ao se referir a humanos enamorados. Deus, como são tolos esses mortais! E antes de eu descrever a bioquímica do amor, quero enfatizar que, apesar da opinião desdenhosa de Puck sobre os mortais apaixonados, nós humanos não temos que ser escravos de nossos elementos neuroquímicos ou dos hormônios. Somos seres autobiólogos e criamos, pelo padrão de nossos pensamentos, as poções de amor que controlam as células e os tecidos de nosso corpo. Sim, é o efeito da famosa conexão mente-corpo, até pouco tempo negada, ignorada e subestimada pela ciência convencional. Como simplificar a conexão mente-corpo? Em 1967, iniciei meus primeiros ensaios com a clonagem de células-tronco. Com a ajuda de um microscópio, observei células em uma cultura de tipos variados em busca de células-tronco diferenciadas por seu formato distinto de eixo. Quando encontrei uma de formato ideal, inseri ao redor dela um minúsculo anel de vidro, separando-a do restante. Depois, usei enzimas para retirá-la da placa de Petri onde se encontrava, transferi-la para outra placa e estabelecer uma cultura isolada. Células são como peixes, vivem em um ambiente aquoso, sendo assim, uma placa com cultura é como um aquário em miniatura. O meio em que vive um tecido celular é uma solução quimicamente balanceada que permite crescimento e viabilidade, sendo o ambiente perfeito para as células. Desenvolvi um ambiente com um potente coquetel de sais e nutrientes que permitia às células-tronco crescer e se reproduzir. A célula-tronco que inseri nesse ambiente iniciou um processo de divisão a cada 10 horas. Em pouco tempo havia 2, 4 e depois de uma semana mais de 50.000 células na placa de Petri. E como todas foram geradas a partir de uma célula-mãe, eram geneticamente idênticas. Mas é a partir desse ponto que a experiência tomou proporções incríveis. Dividi a população de células e as coloquei em 3 placas de cultura diferentes, como mostra a ilustração a seguir. Cada uma delas tinha um ambiente próprio, um meio de cultura distinto, com composições químicas diferentes. Em uma das placas, as células formaram músculo, A, na outra, osso, B, e na terceira, gordura, C. Harry A Dictionary of Aphrodisiacs, Dicionário de Afrodisíacos. Bruce H. Lipton, A Fine Structural Analysis of Normal and Modulated Cells in Myogenic Culture, uma análise estrutural detalhada das células normais e moduladas na cultura miogênica. Developmental Biology, volume 60, 1977. Collagen Synthesis by Normal e Bromodeoxyridyne Treated Cells in Myogenic Culture. Síntese de colágeno de células normais e tratadas com bromodeoxyuridina na cultura miogênica. Developmental Biology, volume 61, 1977. A questão primordial a que esse experimento respondeu foi: o que controla o destino das células? É importante lembrar que as células eram geneticamente idênticas no início. Portanto, os genes não tinham como controlar os diferentes destinos de cada uma delas. Sim, foram o ambiente e o meio de cultura que determinaram a expressão das células. O destino e a saúde das células são um complemento de seu ambiente, um princípio descrito no livro A Biologia da Crença, e também como referência à frase de James Carville, durante a campanha presidencial de Bill Clinton. É o ambiente, sua anta. Meu mentor, Irv Königsberg, um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte de clonar células-tronco, deu-me a dica logo no início de minha carreira.
Quando comecei a clonar células, ele me disse que quando as culturas de células não estão tendo sucesso, a primeira coisa a fazer é procurar o problema no meio de cultura, não nas células em si. Um ambiente saudável gera células saudáveis. Um ambiente enfermo gera células doentes. Todos os meus experimentos que confirmavam o ambiente sua anta precederam o atual avanço da epigenética, acima da genética, que estudo após estudo documenta o fato de que o ambiente é que controla a atividade dos genes. Finalmente, a ciência tradicionalista reconheceu que os genes não determinam o futuro das células. Mas o que esses estudos têm a ver com você? Ao se olhar no espelho, você vê a imagem de um organismo único refletido olhando para você. No entanto, como mencionei no capítulo 1, essa percepção é incorreta. Não somos organismos únicos, somos constituídos de 50 trilhões de células. A melhor definição seria de que um ser humano é uma comunidade de organismos vivos, as células. Ou, para ser mais específico, um ser humano é uma placa de cultura de organismos de 50 trilhões de células coberta por pele. Nosso sangue é o meio de cultura, o meio ambiente de controle das células de nossa placa de cultura sob a pele. Na verdade, não faz diferença para o destino de uma célula o fato dela estar sobre uma placa plástica de cultura dentro de um laboratório ou coberta por pele. Seja como for, sua vida é controlada pelo meio em que ela se encontra. Como biólogo celular, fui responsável por controlar a química de minhas células nas placas plásticas de cultura. Como autobiólogo ilustrado na figura a seguir, pode-se ver que você é quem controla a química do seu próprio meio de cultura, o sangue, a nutrição e o funcionamento do seu cérebro. Quando sua mente capta a experiência do amor, ela faz com que o cérebro despeje elementos neuroquímicos como dopamina, ocitocina e hormônios de crescimento na corrente sanguínea. Trataremos disso mais adiante. Quando essas substâncias químicas são lançadas no meio de cultura de células reproduzidas em placas plásticas, essas células reagem apresentando um crescimento robusto e saudável. O mesmo ocorre com as células que estão na placa de cultura sob a pele. Sim, você é um indivíduo muito mais vivo e saudável quando está apaixonado. Autobiólogo. Enquanto a população do mundo se vangloria de seus biólogos celulares, a grande verdade é que somos todos autobiólogos. A charge mostra que o cérebro controla a química do meio de cultura do corpo, o sangue, e o sangue, por sua vez, nutre e regula a genética e o comportamento das células do corpo. Os elementos químicos liberados no sangue pelo cérebro complementam as crenças e percepções que temos na mente. Quando modificamos nossa forma de reagir ao mundo, mudamos a composição química de nosso sangue, que regula nossa genética e comportamento. Essa é a base do efeito placebo. No entanto, se o cérebro se sente ameaçado no mundo ao redor, não vai liberar as substâncias químicas do amor. Ao contrário, o medo provoca a liberação de hormônios de estresse e agentes inflamatórios, como citocinas, no sangue. Se adicionarmos essas substâncias a uma cultura de células em uma placa plástica de laboratório, elas fazem com que as células parem de crescer e podem matá-las. A química do estresse atrapalha o crescimento e a manutenção da vida das células, pois a energia do corpo que seria usada para elas passa a se concentrar em mecanismos de proteção. Esse é o motivo pelo qual o estresse é a causa primária das doenças e responsável por até 90% das consultas médicas. Lyle Myler e Alma Del Smith, The Stress Solution, a solução para o estresse, New York Pocket Books, 1995. É importante observar que os hormônios de estresse têm diversas funções e que sua ação depende do tipo de estresse a que o indivíduo é submetido. Há 2 tipos de estresse, cada um com consequências bioquímicas diferentes: de estresse e eustresse. O de estresse ocorre quando sentimos que nossa sobrevivência está sob ameaça. É quando os hormônios de estresse, como cortisol e adrenalina, nos fazem passar do processo contínuo de crescimento
para o processo de proteção para salvar nossa vida em caso de ameaça grave, como um animal vindo nos atacar, ou de maneira gradual e corrosiva, caso se trate de uma ameaça crônica, como o trânsito diário ou o emprego que você odeia. Já o eustresse, que significa literalmente estresse positivo, ocorre quando estressamos o organismo com comportamentos sem ameaça, como atividades físicas e mentais, do tipo escrever este livro ou apaixonar-se perdidamente. Os pesquisadores já descobriram que o hormônio de estresse chamado cortisol é liberado não apenas quando estamos correndo de uma avalanche, mas também quando estamos apaixonados. Em 2004, pesquisadores da Universidade de Pisa descobriram que os níveis de cortisol eram significativamente mais altos nos participantes que tinham se apaixonado recentemente do que naqueles que não tinham. Marosit e Cannon, Hormonal Changes When Falling in Love, Mudanças hormonais de quem se apaixona. Psychoneuroendocrinology, volume 29, número 7, agosto de 2004. Em 2009, pesquisadores da Universidade do Texas observaram que os níveis de cortisol se elevavam nas mulheres que participaram de um estudo quando se pedia a elas que descrevessem seus pares românticos, e que a elevação era mais pronunciada e relativamente duradoura naquelas que passavam a maior parte do tempo pensando em seus relacionamentos. Loving Crockett Paxson, Passionate Love and Relationship Thinkers, Experimental Evidence for Acute Cortisol Elevations in Women. Reflexões sobre o amor e os relacionamentos, evidências experimentais de elevações agudas de cortisol em mulheres. Psychoneuroendocrinology, volume 34, número 6, julho de 2009. O ABC da biologia mente e corpo. Todos os organismos vivos captam e reagem às informações do ambiente. No processo de percepção, nossos cérebros leem os sinais registrados pelos receptores do sistema nervoso. Olhos, ouvidos, nariz, papilas gustativas, temperatura, dor, etc. B. Com base em instintos e experiências de vida, a mente avalia os sinais e faz uma interpretação ou julgamento de valor de seu significado de acordo com o quesito sobrevivência. C. A interpretação que a mente faz desses sinais induz o cérebro a liberar substâncias neuroquímicas que induzem o corpo a uma reação positiva de crescimento, a um comportamento de proteção da vida e da segurança, ou a ignorar os sinais caso não sejam relevantes para a sobrevivência. Os elementos neuroquímicos liberados na corrente sanguínea regulam o comportamento das células e, graças à epigenética, controlam as atividades dos genes. O ABC da biologia, mente e corpo. Todos os organismos vivos captam e reagem a informações do ambiente. No processo de percepção, o cérebro capta os sinais do ambiente, sussurros, sons, cheiros, temperatura, dor, etc., que são registrados pelos receptores do sistema nervoso. B. Com base no instinto e nas experiências de vida, a mente avalia os sinais recebidos e faz uma interpretação, um julgamento de valor de seu significado com relação à sobrevivência. C. Essa interpretação que a mente faz dos sinais induz o cérebro a liberar elementos neuroquímicos que fazem o corpo reagir de maneira positiva e estimular o crescimento, ativar comportamentos de proteção da vida ou simplesmente ignorar os sinais porque eles não são relevantes para a sobrevivência. Os elementos neuroquímicos liberados na corrente sanguínea controlam o comportamento das células e, por meio da epigenética, regulam a atividade dos genes. Esteja você completamente apaixonado ou fugindo de algum perigo, sua mente calibra a bioquímica de seu sangue, que por sua vez controla sua biologia e genética. A mente interpreta suas percepções do mundo e seu cérebro entra em ação, produzindo a bioquímica que complementa essas percepções. Veja um exemplo. Eu adoro pimenta jalapeño. Alimentos apimentados ativam minhas papilas gustativas de maneira muito prazerosa. Mas as pessoas me veem comendo esses alimentos picantes e me perguntam surpresas: como você consegue comer isso? Todos temos a mesma percepção, que o alimento é picante, mas a mente de cada um a interpreta de forma diferente.
Enquanto a química de meu corpo se delicia com a pimenta jalapeño, a sua pode achá-la horrível. Para entender melhor a bioquímica do amor, pense agora em seu cérebro não como um diapasão que ressoa de acordo com um vasto campo de energia do universo, como fizemos no capítulo sobre física quântica. Dessa vez, imagine o cérebro como uma boa e velha máquina newtoniana de pintura. O cérebro é um mecanismo incrivelmente versátil. Imaginá-lo de forma única não é suficiente para descrever todo o seu potencial. E quando digo uma máquina de pintura, não me refiro àqueles robôs que pintam um cômodo de modo impecável da parede ao teto. Eu bem queria ter um desses. Estou falando daquelas máquinas que misturam diferentes cores de tinta para produzir a tonalidade exata que se deseja. Nessas máquinas, uma vasta gama de tons de tinta é armazenada em cilindros. As tintas são, então, esguichadas em quantidades precisas dentro de um galão de tinta branca para produzir exatamente a cor desejada. Não há apenas um tom de vermelho, verde ou azul nos cilindros. São centenas de variações de cada cor de tinta, como um grande arco-íris, disponíveis para o cliente escolher a cor perfeita para a sua parede. Na analogia que faremos agora, o cérebro seria como essa máquina de tinta. Em vez de apenas mesclar diversas cores, o cérebro é uma poderosa máquina de produção de poção do amor, com uma vasta gama de elementos neuroquímicos e hormônios que os pesquisadores associaram à bioquímica do amor. Na primeira vez que você se apaixona, seu cérebro despeja no sistema um tom de vermelho paixão, sob a forma de gotas de testosterona. Satisfeito com o resultado, ele libera então uma dose de rosa enamorado, com muita dopamina para motivar a busca de mais prazer com seu objeto de desejo. Quando você se convence de que encontrou a pessoa certa, o cérebro libera uma dose de lavanda, amor de minha vida, uma mistura poderosa de vasopressina, oxitocina e serotonina, para que você fique cada vez mais obcecado com seu verdadeiro amor. Então, quando você finalmente elimina as possibilidades de divórcio ou relacionamentos fracassados em sua vida e está livre para viver o felizes para sempre, seu cérebro libera uma mistura de azul louco de paixão, com a quantidade exata do elemento químico oxitocina de aconchego. Já dá para imaginar o resultado, não? Nossos cérebros têm à disposição diversos matizes de ingredientes neuroquímicos que podem ser misturados em proporções variadas para produzir poções que nos impelem a encontrar um pretendente e estabelecer com ele um relacionamento estável, de modo que os frágeis bebês tenham chances de sobreviver. Os cientistas ainda têm muito a aprender sobre a composição dessas poderosas poções do amor, mas alguns ingredientes já são conhecidos. Estrogênio e testosterona, acasalamento. Quando os pássaros e as abelhas fazem sexo, não é porque estão apaixonados, é mero acasalamento. Tomemos como exemplo as estrelas do mar. A fêmea lança seus óvulos na água e o macho lança também seus espermatozoides. Os dois elementos acabam se encontrando na água para formar uma nova geração de estrelas do mar. Nada romântico, não? Já o acasalamento humano exige uma troca mais íntima, embora relacionamentos mais longos não exijam um acasalamento tão contínuo. Quando se trata apenas de sexo, a testosterona, conhecida por deixar machos alfa mais interessados em sexo do que em relacionamentos, e o estrogênio, conhecido por manter a fertilidade feminina, desempenham um grande papel. Teresa Christian, The Alchemy of Love and Lust, How Our Sex Hormones Influence Our Relationships. A alquimia do amor e do desejo, como os hormônios sexuais influenciam nossos relacionamentos. New York Pocket Books, 1996, 5-6. Embora a testosterona seja mais associada aos homens e o estrogênio às mulheres, os dois hormônios têm função reprodutiva em ambos os gêneros. Machos humanos produzem, em média, 10 vezes mais testosterona que as fêmeas, e a realidade é que homens com níveis muito altos de testosterona não são um tipo ideal para o casamento. Possuem grande tendência ao divórcio, ao abuso das esposas
e há muito mais casos extraconjugais do que homens com níveis menos estratosféricos. Mas a testosterona estimula o desejo sexual em ambos os sexos. O estrogênio atinge picos mais altos durante o período fértil das fêmeas. Os machos produzem, em média, apenas uma fração do estrogênio que elas produzem. Mas os pesquisadores já sabem que o estrogênio tem um papel importante na sexualidade masculina e que permite a maturação do esperma. Lisa O'Donnell e outros. Estrogen and Spermatogenesis. Estrogênio e espermatozoides. Endocrine Reviews, volume 22, número 3, 1º de junho de 2001. Meu exemplo favorito da função complicada do estrogênio e da testosterona em machos e fêmeas é o de um pássaro chamado tentilhão zebra. Em determinado ponto de seu desenvolvimento embrionário, o tentilhão zebra macho produz estrogênio, que é então transformado em um hormônio semelhante à testosterona no cérebro, que permite aos machos cantar. Os tentilhões zebra machos começam a cantar na puberdade e os pesquisadores suspeitam que, da mesma maneira que as fêmeas humanas se desmancham quando seus pretendentes à moda antiga cantam sob sua janela, as fêmeas dos tentilhões zebras são atraídas pelos machos que as cortejam com seu canto. Carl Clayton Holloway e David Clayton, Estrogen Synthesis in the Male Brain Triggers Development of the Avian Song Control Pathway in vitro. A síntese do estrogênio no cérebro masculino estimula o desenvolvimento do canto de reprodução, via de controle in vitro. Nature Neuroscience, volume 4, número 2, de fevereiro de 2001. Os papéis do estrogênio e da testosterona no sistema reprodutivo de machos e fêmeas são, sem dúvida, mais complexos do que se pode imaginar. Mas não há dúvida de que ambos nos incitam a garantir a sobrevivência de nossa espécie. Dopamina, prazer e desejo. A testosterona e o estrogênio podem nos impelir para o sexo, mas é fato que os seres humanos jamais acasalariam com tanta frequência e gosto para propagar a espécie se ele não fosse tão prazeroso. Isso graças ao neurotransmissor dopamina, o principal elemento químico que nos faz desejar repetir experiências que nos dão prazer. Quando nossos níveis de dopamina estão altos, ficamos agitados. Nada de passar a noite sozinhos em casa, queremos sair e fazer algo que seja muito bom. David Linden, The Compass of Pleasure, How Our Brains Make Fast Foods, Orgasm, Exercise, Marihuana, Generosity, Vodka, Learning and Gambling Feel So Good. A bússola do prazer, como o nosso cérebro faz com que alimentos gordurosos, orgasmos, exercício, marihuana, generosidade, vodka, aprendizado e jogatina sejam tão prazerosos. New York, Viking, 2011. Não é surpresa o fato de a dopamina ser uma das moléculas mais antigas que existem, já que ela estimula a reprodução. Na verdade, a função da dopamina nos organismos evolucionários mais simples, como alguns microscópicos parasitas, é praticamente idêntica à dos seres humanos. Por isso, os pesquisadores da Universidade do Texas estão usando parasitas geneticamente modificados e deficientes em dopamina para desenvolver medicamentos que possam ajudar a tratar a doença de Parkinson, causada por uma perda de células produtoras de dopamina no cérebro. Andres Vidal-Gadeia e outros. Cyanor Arbitis, Elegance Selects Distinct Crawling and Swimming Gaits via Dopamine and Serotonin. Cyanor Arbitis Elegance apresenta modo singular de rastejar e nadar através de dopamina e serotonina. Pinais, volume 108, número 42, 18 de outubro de 2011. A dopamina é sintetizada na parte mais profunda da área tegmental ventral e depois liberada no núcleo accumbens, que fica na parte anterior do cérebro. Essas são as principais áreas do circuito de prazer e recompensa do cérebro, que, como toda pessoa que já teve algum tipo de vício sabe, pode ser uma faca de dois gumes.
Ativado por toda a gama de substâncias e atividades associadas ao prazer e potencialmente viciantes para os seres humanos, como cocaína, heroína, sexo, jogo, compras e alimentos de altos índices calóricos, o estímulo excessivo desse circuito pode levar a uma ânsia incontrolável e a comportamentos compulsivos e de risco para um viciado. Leiden, The Compass of Pleasure, a bússola do prazer. No centro de seu cérebro, há centros de controle específicos que estabelecem comportamentos de crescimento e proteção em resposta a estímulos de prazer e dor. Os centros primários abrangem 1. O núcleo accumbens, 2. O tegmental ventral e 3. O pallidum ventral. O canto da sereia da dopamina vem sendo exaustivamente demonstrado em experimentos com animais desde os anos 1950. Na maioria deles, ratos com eletrodos implantados na parte do cérebro em que a dopamina é sintetizada são treinados para acionar uma alavanca que estimula incessantemente seus circuitos de prazer e recompensa, cerca de 7.000 vezes por hora. Os ratos acabam preferindo o estímulo de prazer e recompensa e deixando de lado até mesmo água e comida. As ratas abandonam os filhotes recém-nascidos para pressionar a alavanca, exatamente como mães dependentes de crack, que deixam de lado seus bebês para se entregar à droga. Os poucos estudos conduzidos em seres humanos identificaram o mesmo fenômeno. Diante da possibilidade de escolha, as pessoas submissamente escolheram o estímulo repetido das áreas produtoras de dopamina, abandonando relacionamentos e até higiene pessoal em favor da substância. Mas o que isso tem a ver com o efeito lua de mel? Estudos recentes mostram que é exatamente o circuito de recompensas do cérebro que é ativado quando a pessoa se apaixona perdidamente. São as mesmas áreas que já se observou em laboratório tornarem ratos e alguns humanos tão viciados que eles são capazes de tomar qualquer coisa pelas grandes ondas de prazer geradas pela dopamina que o cérebro produz. Em 2000, Andreas Bartels e Semir Zeki, da Universidade de Londres, recrutaram 17 estudantes que estavam apaixonados e escanearam seus cérebros enquanto eles olhavam para uma foto de seus amados ou amadas e depois para de um amigo ou amiga. O circuito rico em dopamina responsável por prazer e recompensas se iluminava na tela do aparelho quando eles olhavam para a foto do ser amado, mas se mantinha escuro enquanto olhavam para a foto dos amigos. Bartels e Zeki concluíram: é surpreendente observar como um sentimento tão complexo e avassalador, o amor, pode ser correlacionado de maneira diferente com as atividades de regiões tão restritas do cérebro. E, ao mesmo tempo, fascinante pensar que o mesmo córtex, responsável pela criação e lançamento de grandes naves e de tecnologia avançada, é tão limitado em termos de tamanho. Andreas Bartels e Semir Zeki, The Neural Basis of Romantic Love, a base neural do amor romântico, Neuroreports, volume 11, número 17, 27 de novembro de 2000. Os cientistas podem ter se surpreendido ao descobrir que se apaixonar perdidamente mobiliza os mesmos circuitos cerebrais que inalar cocaína. Mas quem já passou horas ao lado de um telefone esperando uma ligação, largou um emprego para se mudar ou ficar com alguém que amava, ou desabou sobre uma cadeira sem qualquer ânimo para sair dela durante horas após ter sido abandonado pelo ser amado, sabe muito bem do que estamos falando. Para quem está perdidamente apaixonado, o amor é como uma montanha russa. Existe uma linha tênue entre a melhor coisa que já me aconteceu ou, enquanto se espera impaciente ou obsessivamente pelo próximo passo, a pior coisa que já me aconteceu. E nem chega a ser surpresa o fato de os próprios pesquisadores afirmarem, diante do número de divórcios e separações que ocorrem no mundo, que essa montanha russa costuma durar 1 ou 2 anos no máximo. Mas isso não significa que o efeito lua de mel não possa ser algo duradouro. Quando os pesquisadores escanearam os cérebros de 17 homens e mulheres que afirmavam ainda amar seus parceiros após uma média de 21 anos de casamento, as áreas ricas em dopamina de seus cérebros, associadas à recompensa e motivação, se acendiam exatamente como a das pessoas que tinham acabado de se apaixonar. Os pesquisadores afirmaram:
Tais dados sugerem que o valor de recompensa associado a um parceiro de longa data pode ser mantido, da mesma forma que em relacionamentos recém-iniciados. Mas o estudo também indicou muito mais regiões do cérebro envolvidas em relacionamentos românticos intensos de longa duração do que em relacionamentos de início recente, incluindo áreas ligadas à conexão e aquelas que modulam ansiedade e dor. Isso sugere que relacionamentos amorosos mais longos apresentam vantagens. As presentes descobertas alinham-se com as observações comportamentais, segundo as quais a maior diferença entre o amor romântico nos estágios iniciais e nos estágios finais é que nestes se observa maior sensação de calma, concluem os pesquisadores. Bianca Acevedo e outros. Neurocorrelates of Long-Term Intense Romantic Love. Correlação neural do amor romântico intenso e de longa duração. Social, Cognitive and Affective Neuroscience, volume 7, número 2, 2 de fevereiro de 2012. O prazer da dopamina se associa ao estado de calma que um relacionamento longo e sólido proporciona. E isso, para mim, equivale a felizes para sempre. Vasopressina, conexão e agressão. Na maioria das espécies, machos e fêmeas não estabelecem o que os biólogos chamam de casais, e muito menos relacionamentos poderosos o suficiente para lançar ao mar as centenas de navios da Guerra de Troia. Em 97% dos mamíferos, por exemplo, o macho acasala com a fêmea no cio e segue em busca de outra fêmea para produzir mais prole. As fêmeas criam os filhotes sozinhas. Para descobrir o que há de diferente nos 3% restantes, um grupo de pesquisadores estudou extensivamente o rato da pradaria, um roedor do tamanho de um hamster, muito comum no centro-oeste dos Estados Unidos. Diferente de seus primos promíscuos e relativamente antissociais, os ratos da pradaria estabelecem relacionamentos com os parceiros para a vida toda, criam juntos os filhotes e protegem agressivamente seus ninhos. Quando uma oportunidade se apresenta, tanto o macho quanto a fêmea podem acasalar com outros de sua espécie, mas a maioria retorna ao convívio com o parceiro que escolheu como definitivo. Na verdade, pesquisas de campo revelaram que os casais de ratos da pradaria superam os seres humanos quando se trata de relacionamentos de longa duração. 3/4 dos casais de ratos de pradaria se mantêm juntos até que um dos dois morra, e mesmo depois a maioria não procura um novo parceiro. Lowell Getz, Sue Carter. Prairie-Vole Partnerships, relacionamentos de pares de ratos da pradaria. American Scientist, volume 84, número 1, janeiro-fevereiro de 96. Os cientistas também se concentraram em 2 neuropeptídeos relacionados, a vasopressina e a oxitocina, que são sintetizados no hipotálamo e liberados na pituitária, para explicar como os ratos da pradaria estabelecem vínculos tão fortes. Pesquisadores encontraram receptores das 2 moléculas nas regiões de prazer e recompensas dos cérebros de ratos da pradaria fêmeas e machos, a mesma região que se acendeu nos escaneamentos dos cérebros de humanos apaixonados. Embora a vasopressina e a oxitocina contribuam para solidificar relacionamentos tanto em machos quanto em fêmeas, os estudos se concentraram na vasopressina de machos e na oxitocina, falaremos isso adiante, de fêmeas dos ratos de pradaria. Larry Young, Annie Murphy Young e Elizabeth Hammond. Anatomy and Neurochemistry of the Pair Bonds. Anatomia e Neuroquímica da União entre Casais. The Journal of Comparative Neurology. Volume 493, número 1, 5 de dezembro de 2005. Machos produzem bem mais vasopressina que fêmeas e por isso os pesquisadores concentraram seu foco no estudo da vasopressina deles. Em animais, a vasopressina induz a comportamentos típicos dos machos, como agressão e marcar território com odores. Hamsters, por exemplo, começam a marcar território menos de 1 minuto após receberem uma injeção de vasopressina. Quando um rato da pradaria ejacula, seus níveis de vasopressina se elevam de modo vertiginoso e ele também se torna um pai e um companheiro atencioso. Outra evidência
da relação entre vasopressina e o estabelecimento de relações duradouras. Fêmeas de rato da pradaria, ainda virgens, que recebem injeções de vasopressina, passam a defender seu território e a demonstrar de imediato um comportamento possessivo com relação a seus pares. Tais estudos revelam que a vasopressina está ligada não apenas a relacionamentos duradouros, mas também à agressão. Joel Stribley, Sue Carter. Developmental exposure to vasopressin increases aggression in adult prairie voles. Exposição evolutiva à vasopressina causa aumento de agressão em ratos da pradaria adultos. Pinais, volume 96, número 22, 26 de outubro de 99. Pode-se imaginar que as diferenças de comportamento entre os fiéis ratos da pradaria machos e os namoradores ratos da campina machos seriam explicadas por seus diferentes níveis de vasopressina, e quanto mais, melhor. Mas não é o que acontece. A principal diferença entre os dois é a localização dos receptores de vasopressina. Diferentemente do rato da campina, os receptores de vasopressina do monógamo rato da pradaria se concentram em uma das principais regiões de prazer e recompensa do cérebro, o pallidum ventral, próximo ao núcleo accumbens, que é rico em dopamina. Essas regiões estão relacionadas ao vício. Thomas Insel, Zhou Xinwang e Craig Ferris. Patterns of brain vasopressin receptor distribution associates with social organization in microteen rodents. Padrões de distribuição de receptores cerebrais de vasopressina associados à organização social em roedores de microtina. The Journal of Neuroscience, volume 14, número 9, 1º de setembro de 94. Pesquisadores também identificaram um fenômeno semelhante em primatas. Micos monogâmicos possuem níveis mais altos de vasopressina nos centros de recompensa do cérebro que os macacos rhesus não monogâmicos. Young, Toloxo, Insel. Localization of vasopressin receptor binding and mRNA in the rhesus monkey brain. Localização de ligação de receptor de vasopressina e mRNA no cérebro de macaco rhesus. Journal of Neuroendocrinology, volume 11, 99. Com base nessa descoberta, os pesquisadores da Universidade de Emory transformaram promíscuos ratos de campina em amorosos companheiros e pais, criando indivíduos mutantes com receptores de vasopressina em seus centros de recompensa. Miranda, Lin et al. Enhanced partner preference in a promiscuous species by manipulating the expression of a single gene. Aprimoramento da preferência de pares em espécies promíscuas através da manipulação da expressão de um único gene. Nature, volume 429, 17 de junho de 2004. Para o desalento das mulheres que têm parceiros namoradores, o comportamento humano é complicado demais para que se possa mudá-lo com esse tipo de engenharia. Pelo fato de ser muito mais difícil estudar seres humanos, ainda é cedo para dizer que os machos de nossa espécie sejam como os ratos da pradaria. Mas a vasopressina é liberada quando os humanos praticam sexo, assim como nos ratos da pradaria, o que fornece ainda mais evidências de que os centros de recompensa do cérebro estão relacionados ao envolvimento tanto nos humanos quanto nesses pequenos seres. Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que temos muito a aprender com os monógamos ratos da pradaria e que, pelo menos no caso dos machos, a vasopressina é o ingrediente-chave das poções do amor que levam o ser humano a se relacionar. Oxitocina, os laços do amor. Se bioquímica fosse algo simples, o que não é, bastaria termos a oxitocina, substância que possui reputação de fomentar relacionamentos e união a ponto de ganhar apelidos, droga do amor, química do apego e hormônio da confiança. A oxitocina já foi conhecida como a molécula que estimula contrações uterinas durante o parto, a produção de leite para amamentação e a forte ligação entre mães e filhotes de mamíferos. Quando injetada no cérebro de ratas virgens,
induz rapidamente ao comportamento maternal. Ratas-mães chegam a atravessar grades eletrificadas para alimentar os filhotes. Já quando a oxitocina é bloqueada, essas mães passam a rejeitá-los. Mas durante o estudo de fêmeas de ratos de pradaria, os pesquisadores descobriram que a oxitocina estimula a associação delas com os machos na mesma intensidade que a dos machos com elas. Como os cérebros dessas fêmeas possuem receptores de oxitocina nos centros de recompensa do cérebro e os níveis da substância aumentam durante o acasalamento, elas aprendem a associar a sensação de prazer com o fato de se relacionar com os parceiros, assim como as humanas. Quando a oxitocina é bloqueada, as ratas da pradaria, embora famosas por serem monogâmicas, não estabelecem ligação duradoura com seus parceiros. Thomas Insel e Terence Hullian. A gender-specific mechanism for pair bonding, oxytocin and partner preference formation in monogamous voles. O mecanismo específico de gênero para a formação de pares, oxitocina e preferência na formação de pares em arganases monogâmicos. Behavioral Neuroscience, volume 109, número 4, agosto de 95. Enquanto os estudos com animais estabeleceram a base para se compreender a importância da oxitocina no relacionamento entre os pares, foi o estudo de casais humanos que transformou essa molécula em uma grande estrela fora dos círculos científicos. Em um estudo realizado na Suíça, os pesquisadores deram a 47 casais um spray nasal contendo oxitocina ou um placebo. Os casais participaram então de uma discussão gravada. Aqueles que receberam oxitocina apresentaram um comportamento mais positivo e menores níveis do hormônio de estresse cortisol. Beate, Dixon et al. Intranasal oxytocin increases positive communication and reduces cortisol levels during couple conflict. Oxitocina intranasal aumenta a comunicação positiva e reduz os níveis de cortisol em períodos de conflitos de casais. Biological Psychiatry, volume 65, número 9, 1º de maio de 2009. Há também estudos que sugerem que a oxitocina promove o sentimento de confiança. Em outro experimento, os voluntários receberam uma soma em dinheiro para investir com a ajuda de um agente fiduciário. Metade deles recebeu um spray de oxitocina antes do experimento e outra metade um spray com placebo. Aqueles que receberam oxitocina se mostraram praticamente 2 vezes mais dispostos a entregar todo o dinheiro ao agente. Michael Cosfeld e outros. Oxytocin increases trust in humans. Oxitocina aumenta a confiança em seres humanos. Nature, volume 435, 2 de junho de 2005. Em um estudo do National Institute of Mental Health, Instituto Nacional de Saúde Mental, concluiu que pessoas que inalaram oxitocina antes de observar fotos de rostos ameaçadores apresentaram um índice bem mais baixo de atividade no hemisfério do cérebro relacionada ao medo. Peter Krish e outros. Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans. A oxitocina modula os circuitos neurais de cognição social e medo em humanos. Journal of Neuroscience, volume 25, número 49, 7 de dezembro de 2005. Com toda essa fama, não é à toa que vendedores de spray nasal e gotas sublinguais de oxitocina proliferam na internet. Um desses produtos é até mesmo chamado de confiança em gotas. Tais produtos são oferecidos a um vasto grupo de potenciais consumidores, entre eles solteiros em busca de relacionamentos, casais em crise, tentando salvar o relacionamento e vendedores que desejam estabelecer confiança instantânea em seus clientes. Porém, casais mais conscientes, que cultivam relacionamentos com altos níveis de confiança e parceria, sabem, assim como os ratos da pradaria, que é possível elevar seus níveis de oxitocina de modo bem mais prazeroso e sem gastar um centavo, apenas com a presença um do outro, beijando-se, tocando-se, aconchegando-se, desfrutando de bom sexo. Serotonina, obsessão. Em 1999, a psiquiatra Donatella Marazziti e seus colegas da Universidade de Pisa, o mesmo grupo de pesquisadores que identificaram altos níveis de cortisol em voluntários apaixonados, decidiram testar o conceito de que os estágios iniciais do amor romântico
apresentam características semelhantes às do transtorno compulsivo obsessivo, TOC. Claro, trata-se de uma conjectura, dado o número de horas que as pessoas apaixonadas informam despender pensando no parceiro. O tempo todo é a estimativa mais comum. E o número de músicas de amor que se ouve em todo o mundo com o tema "Não consigo tirá-lo da cabeça". Donatella Marazziti e seus colegas recrutaram 20 voluntários que tinham se apaixonado nos últimos 6 meses e que informavam passar pelo menos 4 horas por dia pensando no ser amado. Recrutaram também 20 pacientes de TOC que não estavam sob medicação e 20 voluntários que não estavam apaixonados nem sofriam de TOC, para estabelecer um grupo de controle. Quando os pesquisadores testaram o sangue dos voluntários, descobriram que o grupo que sofria de TOC e o grupo dos apaixonados apresentavam níveis similarmente baixos de 5-HT, uma proteína que remove a serotonina do espaço entre as células cerebrais. Mas os pesquisadores também descobriram que as semelhanças entre os apaixonados e os que sofriam de TOC eram apenas iniciais. Quando testaram o sangue de alguns de seus voluntários, 12 a 18 meses depois de iniciarem seus relacionamentos, os níveis de 5-HT haviam retornado aos níveis normais, os mesmos apresentados pelo grupo de controle. Os resultados do experimento, segundo os pesquisadores de PISA, sugerem que estar apaixonado induz as pessoas literalmente a um estado que não é normal, como sugere uma grande variedade de expressões coloquiais usadas em diferentes países, todas se referindo a alguém estar perdidamente ou insanamente apaixonado ou mesmo louco de amor. Marazziti e outros. Alteration of the platelet serotonin transporter in romantic love. Alteração do transporte de plaquetas de serotonina no amor romântico, Psychological Medicine, volume 29, 1999. Além da doença do amor ou de TOC, altos níveis de serotonina no cérebro já foram associados a tudo: depressão, transtorno afetivo sazonal, comportamento violento e raiva. Na verdade, tais níveis altos, concomitantes com aumentos dos níveis de dopamina e do hormônio de estresse cortisol, podem ajudar a explicar a raiva que algumas pessoas sentem ao serem deixadas por seus parceiros. Em seu livro Why We Love, Porque Amamos, a antropóloga Ellen Fisher explica a base neurológica para que o psicólogo forense Ray Malloy chama de raiva de abandono. A rede básica do cérebro relacionada à raiva está intimamente conectada a centros do córtex pré-frontal, que processam o reconhecimento e a expectativa de recompensa. Quando as pessoas e os animais sentem que uma recompensa está ameaçada ou que não será obtida, seus centros do córtex pré-frontal enviam à amígdala um sinal e disparam a raiva. Por exemplo, quando os circuitos de recompensa do cérebro de um gato são estimulados artificialmente, ele experimenta grande prazer. Se esse estímulo é retirado, ele ataca e morde. E cada vez que o estímulo é retirado, o gato fica mais irritado. Outro fato interessante é: jamais provoque um rejeitado. Ellen Fisher conta a história de Bárbara, uma voluntária de seus experimentos. O cérebro de Bárbara foi escaneado pela primeira vez para um estudo sobre pessoas apaixonadas. Na época, ela estava cheia de saúde, otimismo e amor por seu parceiro, Michael. 5 meses depois, quando seu cérebro foi escaneado pela segunda vez, Michael a tinha deixado. Seu rosto pálido mostrava sinais de choro. Ela havia perdido peso e descreveu seu estado. Sinto um nó no peito de tanta dor e tristeza. Mas a tristeza de Bárbara se transformou em ódio ao ver uma foto de Michael durante o escaneamento de seu cérebro. Ela reclamou com Ellen Fisher: "Por que você quer estudar isso?" Ellen Fisher, Why We Love, The Nature and Chemistry of Romantic Love. Porque amamos a natureza e a química do amor romântico. New York, St. Martins, 2004. Em casos mais extremos, alguns apaixonados recorrem à perseguição, à violência e até mesmo ao assassinato. Mas a maioria das pessoas apenas sofre durante um tempo e acaba se curando, sobretudo se encontrar outro parceiro algum tempo depois. Bem, pode-se pensar que uma forma de aplacar o ódio que se sente ao ser abandonado é a automedicação, ou seja, elevar nossos níveis de serotonina. Porém, como ocorre com todo ingrediente de uma poção do amor, nunca é algo tão simples e muitas vezes nem é o melhor remédio.
Esses elementos químicos agem de forma sinergística e podem ter efeitos diversos, dependendo da parte do cérebro ou do corpo envolvida. E escolher apenas um elemento pode acabar gerando um efeito reverso. Um exemplo disso é o número de efeitos colaterais documentados, entre eles a redução da libido dos antidepressivos mais utilizados, como o Prozac ou Paxil, conhecidos como inibidores seletivos da reabsorção da serotonina, desenvolvidos para elevar os níveis de serotonina no organismo. Até mesmo o elemento do aconchego, a oxitocina, com potencial para tratamento de autismo e com altíssimas credenciais médicas, possui um lado negro, segundo pesquisas mais recentes. Pesquisadores belgas descobriram que a oxitocina não promove o sentimento de confiança de maneira incondicional, como se pensava. Ela faz com que as pessoas cooperem mais ao participar de jogos sociais, caso já conheçam os participantes, mas a torna menos dispostas a cooperar quando jogam com parceiros desconhecidos. Caroline Declercq, Christophe Bone e Toko Kiyonari, Oxytocin and Cooperation Under Uncertainty, The Modulating Role of Incentives and Social Information, oxitocina e cooperação em momentos de incerteza, o papel modulador do incentivo e da informação social, Hormones and Behavior, volume 57, número 3, março de 2010. Os pesquisadores belgas também observaram que os voluntários se tornaram mais etnocêntricos sob a influência da oxitocina. Diante de perguntas sobre dilemas morais, como ter que escolher entre salvar 7 vidas de um trem desgovernado, sacrificando uma vida, a maioria dos voluntários holandeses que inalaram oxitocina escolheram salvar pessoas de sua etnia a salvar árabes ou alemães, o que não ocorreu tanto entre as pessoas do grupo de controle, que não inalaram a substância. Karsten de Drill, Oxytocin promotes human ethnocentrism. Oxitocina promove etnocentrismo em humanos. Pinais, volume 108, número 4, 25 de janeiro de 2011. Portanto, ainda que a oxitocina possa ser a solução para estabelecer a paz entre os roedores de todo o mundo, não existe um hormônio que possa nos tornar seres humanos melhores. Segundo Robert Sapolsky, professor de neurociência da Universidade de Stanford, em um artigo opinional chamado Peace, Love and Oxytocin, Paz, Amor e Oxitocina, que escreveu para o Journal Los Angeles Times. Robert Sapolsky, Peace, Love and Oxytocin, Paz, Amor e Oxitocina, de Los Angeles Times, 4 de dezembro de 2011. Em vez de tentarmos encontrar uma poção mágica para melhorar nossa vida, a melhor estratégia é nos concentrarmos em nossa mente, pois nossa bioquímica depende de nossa percepção. Antes de sairmos do tema Poções do Amor e passarmos ao próximo capítulo, que trata da mente, é importante mencionar que a avalanche química que promove o amor pode ser desencadeada não apenas quando nos apaixonamos por alguém, mas também por um projeto ou uma ideia. Artistas que pintam como loucos, empreendedores ao iniciar um negócio, um biólogo celular escrevendo sobre o efeito da lua de mel, ou um adolescente apaixonado, ou onde quer que haja paixão por trás dela, há um potente preparado químico capaz de nos motivar a atingir os objetivos que tanto almejamos.